tempo nesses momentos com seus filhos. Muitos pais não têm investido tempo nos filhos, muitos maridos não têm investido tempo na esposa, muitas esposas não têm investido tempo no marido. Essa forma de investir tempo, de dar atenção, como falamos na parte da manhã, de ser mais ouvinte, parar e ouvir as pessoas. Às vezes, dentro de casa, nem isso acontece. Nem isso acontece. Ainda mais com a avalanche de uma coisa chamada celular, que veio, assim, atropelando todos os relacionamentos. A gente vai nos restaurantes, a gente vê as pessoas assim, sentadas, todos para almoçar, e cada um com seu celular. Há uma imagem, um vídeo muito interessante de uma família reunida. Viemos ver a vovó, e aí todo mundo entrando na casa da vovó, abraçando, beijando a vovó e tal. 5 minutos depois estão todos sentados, cada um com o celular, e a avó sentada sozinha. É assim que está. É assim que está acontecendo. Então, aproveitar esses momentos importantes, investir em momentos de qualidade, em tempo de qualidade, com filhos, com esposa, com esposo, com a família de modo geral, é uma forma de você semear, às vezes, dentro da sua própria casa. Investir tempo de qualidade com amigos é uma forma de você semear na vida daquela pessoa. Então, nós precisamos nos alertar para isso. Precisamos ser mais semeadores. Precisamos também ser influentes na vida das pessoas. De alguma maneira, nós sempre influenciamos alguém, ou para o bem, ou para o mal. Eu tive um professor no seminário que ele me dizia sempre: com todos nós aprendemos. Com uns nós aprendemos o que se deve fazer, e com outros a gente aprende o que não se deve fazer. Às vezes você olha a vida de alguém, comportamento de alguém, e fala assim: eu não faria um negócio desse. Eu não vou me meter nesse negócio. Então você aprendeu que aquilo ali não presta e que você não deve se envolver. Mas há pessoas que a gente olha a vida da pessoa e diz assim: puxa, eu queria ser assim. Não é? Eu tive grandes pessoas na minha vida, na minha família, nas igrejas pelas quais eu passei, meus pastores, meu pastor de infância, meu pastor de juventude. Eram homens que eu olhava assim e dizia assim: um dia eu ainda vou ser assim. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Então é bom quando a gente olha para a vida de uma pessoa e vê que ela está nos influenciando para o bem. Mas, infelizmente, os crentes estão se deixando mais ser influenciados do que influenciando. A gente olha aí a maneira como os crentes estão procedendo. Eu até escrevi no domingo passado, sobre o dilema que os crentes vivem hoje de participar ou não de um carnaval, de estar ou não num desfile de carnaval. Que é isso? Em tempos atrás isso não existia. Não havia essa dúvida. A coisa era muito bem definida. Mas hoje em dia os crentes estão se deixando ser influenciados que estão perdendo o tino, estão perdendo o senso da razão, de saber dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, à luz da palavra de Deus. Mas nós precisamos assumir o papel de influenciadores. É tornar essa mensagem que a gente prega interessante. É tornar a nossa vivência como crentes interessante. Que as pessoas venham até nós e digam: por que você faz isso? Por que você é assim? Como que você faz isso? A história de um corredor espanhol de maratonista, quando ele estava chegando no final da maratona, ele viu que aquele que estava em primeiro lugar, ele se confundiu com a chegada e começou a vibrar, achando que já tinha ultrapassado. E aquele segundo, então, chegou e começou a empurrá-lo até que ele passou. E então, aí sim, ele ganhou a corrida. E aí as pessoas foram na direção dele, ao invés de ir na direção daquele que tirou o primeiro lugar, vieram na direção dele, e um repórter perguntou para ele: por que você fez isso? Ele: fez o quê? Por que você empurrou ele para ganhar? Você poderia ter ganho. Eu disse: não, mas ele já tinha ganho. Ele só não passou. Sim, mas você podia ter passado ele. Ele disse: não, aí eu não teria ganho. Percebem que às vezes um comportamento diferente chama atenção? Um comportamento honesto chama mais atenção? Um comportamento mais correto chama atenção.
num mundo tão corrompido, onde todo mundo gosta de levar vantagem, quando você abre mão disso, em função de agir com honestidade, com bondade, as pessoas se estranham, as pessoas ficam abismadas. Como é que o cara faz um negócio desse? É um bobo, é um idiota. Não, ele foi honesto, ele foi correto, ele foi sincero. Mas por quê? Porque é um crente. O crente precisa ter essa influência. Se ele não tiver, não faz sentido. Jesus nos aponta isso dizendo assim, que a vossa justiça seja maior que a dos pagãos. Se a sua justiça não for maior, diferente, então não faz sentido nenhum. Então nós precisamos viver uma vida mais influente, mais presente no dia a dia da nossa sociedade. E as pessoas vão notar você. Talvez você é daquelas pessoas que não queiram ser notadas, mas sabe, de alguma maneira você sempre é notada. Ou é notado porque faz, ou é notado porque não faz. Ou é notado porque faz bem, ou é notado porque faz mal. Mas você sempre é notado, sempre é percebido. Não pense você que você passa despercebido no seu dia a dia. As pessoas notam você, de alguma maneira, porque você faz direitinho, faz bem, faz certinho, ou porque faz tudo errado. Mas as pessoas sempre notam. Como eu disse, num mundo tão corrompido, né? Numa sociedade tão corrupta, tão leviana, tão promíscua, quando a gente age corretamente à luz da palavra de Deus, a gente influencia de uma forma muito especial. Precisamos também, ainda em meio a essa sociedade violenta, ser mais cordiais, mais educados, mais atenciosos. As pessoas estão com os nervos à flor da pele. As pessoas estão, de fato, prontas a reagir de alguma maneira, violenta, agressiva. Mas nós precisamos agir com mais cordialidade. Nessa busca de direitos, né, que todo mundo acha que tem direito, é meu direito, você tem direito, vai lá, corre, você tem que ter direito. É que a gente quer sempre, vai sempre armado para alguma situação, não é isso? Se ele falar isso, eu vou falar aquilo. Não, mas aí se ele falar isso, eu também vou falar aquilo. A gente já monta o diálogo agressivo na nossa mente, pronto para revidar na hora que a pessoa falar qualquer coisa, aí pá, explode. A Bíblia dá uns conselhos tão diferentes para a gente. A Bíblia diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Isso é cordialidade. Isso é cordialidade. É ser atencioso com uma pessoa. E eu disse também pela manhã que às vezes as pessoas são tão agressivas, tão diferentes, e a gente não sabe o tipo de vida daquela pessoa, como foi criado, o que aconteceu, para que então a gente possa sentar ao lado, ouvir, conversar e quem sabe, né, minimizar aquele tipo de temperamento, ajudar aquela pessoa a ser também uma outra pessoa cordial. Cordialidade não faz mal a ninguém. A minha vovó já dizia que água e conversa não se nega a ninguém. Se o teu inimigo quiser conversar com você, senta com ele, conversa. Quem sabe dali surge uma nova amizade. Reatam laços, refazem uma amizade. Então conversa. E se o teu inimigo te pedir água, dá água para ele. Ele está com sede, então dá água para ele. Mas precisamos explorar essa cordialidade. Um pouco mais de paciência não faz mal para ninguém. Ah, paciência. Paciência. Ah, paciência. Paciência é tão difícil hoje em dia. Não é? Eu me lembro que numa daquelas entrevistas do Jô Soares, né, quando ele fazia entrevista com alguns artistas, algumas celebridades, aí ele estava entrevistando uma artista que ela virou para ele e disse assim: você sabe o que é 1/milésimo de segundo? E ele disse: não, 1/milésimo de segundo é aquele instante em que a luz vermelha apaga e a luz verde acende e o cara de trás buzina. Falta de paciência.
Mal a luz piscou, mal o verde acendeu, já tem alguém atrás buzinando. Por que você não arrancou? Por que você não saiu? Sinal abriu. Né? E às vezes eu me pego nessa tensão de trânsito também, não é isso? Quando o sinal abre, ninguém anda. Ai, eu chego, me dá um nervoso. Paciência, paciência, paciência. E quando o carro da frente morre, ai, pronto, aí 10 vão buzinar ao mesmo tempo. E o sujeito lá tentando fazer o carro pegar. Às vezes eu estou no trânsito e a pessoa começa a lerdar na minha frente. E, às vezes é Marluz que fala assim, vai amor, passa, vai. Eu, espera, você é motorista novo. Ele não está fazendo barbeiragem, só está andando devagar. Esse deve ser motorista novo. Aí você passa assim, um menino novo, uma mocinha nova, que está, né, nova de direção, meio sem coragem. Mas a gente às vezes não tem essa paciência. Né? Não tem essa paciência. Mas às vezes eu me dou mal, porque eu gosto muito de dar preferência. Não, vai, tudo. E aí o cara começa a lerdar na minha frente. Aí Marluz, bem feito. Ninguém mandou dar a vez. Paciência não faz mal para ninguém. A gente precisa de um mundo mais devagar, estamos muito acelerados. Né? A gente está com os nervos à flor da pele, a gente está vivendo um mundo acelerado, ativo demais, hiperativo demais. Paciência. Paciência. E eu já imagino vocês pensando assim, o pastor vai ficar falando paciência toda vez? É porque vocês estão perdendo a paciência. Seguindo. Precisamos ser mais curativos. Precisamos nos preocupar em curar mais do que causar feridas. Para ferir é muito fácil. Para curar demora mais. Quando você dá um corte no dedo, aquilo é uma fração de segundos, né? Você, ai, cortei meu dedo. Mas vai levar dias para que o tecido, né, para que a pele se recomponha e feche aquele corte. Curar demora. Aí volta a paciência. A gente às vezes não tem a paciência de acompanhar uma pessoa, de conviver com ela, de ajudar nas suas dores, nos seus sofrimentos, nas suas tristezas. Precisamos ser mais curativos, mais ajudadores, mais apoiadores. A gente ajuda a curar a vida de alguém, a curar a alma de alguém, quando a gente estende a mão, quando a gente dá os ouvidos, quando a gente dá o ombro, quando a gente caminha junto, visita, ouve. Precisamos ser mais curativos e menos feridores, menos atacantes, porque para ferir é fácil, basta uma palavra. Basta uma palavra e você magoa alguém. O apóstolo João vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz que quando nós ofendemos alguém, nós matamos o nosso irmão. Olha que coisa triste, que coisa terrível. O fato de você ofender alguém, magoar alguém, é como se você estivesse matando aquela pessoa. Você pode não matar fisicamente, você está matando um relacionamento, matando uma boa amizade, matando uma boa conversa, matando uma irmandade de igreja. Precisamos ser mais curativos, nos preocupar mais em ajudar, do que ofender, atacar, apontar dedo, acusar. Isso nem sempre ajuda, quase nunca ajuda. O que ajuda é ser curativo. Jesus retrata muito bem isso, contando mais uma de suas parábolas, a parábola de um bom samaritano. Um homem que foi atacado por ladrões estava caído na estrada. Passou um levita, não fez nada. Provavelmente deva ter pensado, ninguém mandou vir para cá essa hora. Né? Passou um sacerdote, olhou e não fez nada. Lá pelas tantas vem um homem, olhou aquele, desceu do seu animal, foi lá, cuidou das feridas daquele homem.
colocou ele no animal, levou até uma estalagem, deu hospedagem a ele e ainda disse que voltaria para cobrir custos. E Jesus disse assim: quem foi o próximo daquele homem? Ele não se preocupou quem era a pessoa, por que estava ali, o que havia acontecido. Ele se preocupou em ser um curativo. Ele se preocupou em ajudar, para socorrer. Precisamos ser mais curativos. Olhar para as pessoas e ajudá-las naquilo que elas precisarem. E ninguém precisa saber disso, porque Jesus disse assim: aquilo que a tua mão direita estiver oferecendo, nem a esquerda precisa saber. O que você fizer a alguém, pode ser que ninguém nunca vai saber. Ninguém vai se lembrar disso, ninguém vai saber disso. Mas Deus está olhando o que você faz, com toda certeza, com toda certeza. Ao longo desses 30 anos de ministério aqui nesta igreja, certamente Deus me deu a oportunidade de ajudar muita gente, mas eu não lembro. Eu não lembro quantos, muitas circunstâncias eu não lembro. Mas às vezes as pessoas vêm até mim e agradecem. Lembra aquela vez que o senhor fez isso? Eu não lembro. Eu não faço questão de ficar lembrando. Mas o que eu peço sempre a Deus é que Deus me dê sempre condições de poder ajudar. Continuar ajudando, continuar ouvindo pessoas, orando pelas pessoas, pregando o evangelho às pessoas. Esse é o meu desejo, ser sempre alguém curativo na vida de alguém. E eu quero aqui, de público, pedir perdão àquele que eu possa ter ofendido. De alguma maneira eu possa ter magoado. Se você está presente aqui hoje, está nos assistindo, por favor, me perdoe. Não houve nenhuma intenção de ferir, de magoar. Mas nós, volto a dizer, nós precisamos ser mais curativos. Precisamos também, como diz a palavra de Deus, ser frutíferos. Frutíferos. Eu perguntei pela manhã e vou perguntar de novo, porque há muita gente que está aqui que não esteve pela manhã. Eu vou perguntar, mas você não precisa me responder, mas responde para você mesmo. Qual foi a última vez que você convidou uma pessoa, um amigo, um parente não crente para vir à igreja? Qual foi a última vez que você parou com alguém para falar do evangelho para essa pessoa? Você consegue lembrar? Você consegue ter na sua memória aquele momento, aquela situação, aquela pessoa? Qual foi esse momento que você pôde parar, dar atenção e falar do evangelho para alguém? Ou simplesmente convidá-lo para vir à igreja. Mas quando eu digo convidar para vir à igreja, meus queridos, não é aquele convite assim do tipo, aparece lá, vai lá na minha igreja. Às vezes as pessoas falam, vai lá em casa, pastor. Tá, que dia, que horário? Em que condições eu posso ir? Então não é assim que se convida. É você parar com alguém e dizer, domingo gostaria que você fosse à minha igreja, eu venho aqui te buscar. Se você puder ir, eu vou te esperar na porta da igreja, sabe? E eu acho muito engraçado, às vezes, quando algumas pessoas, a gente percebe aqui pela entrada principal, a pessoa entra aqui, chega aqui e fica assim. Nem a pessoa que convidou fica na porta esperando. O visitante entra e fica procurando. Está procurando alguém? É o fulano de tal. Às vezes o senhor já está aqui dentro do culto. Isso não é convidar, faz parte da boa educação. Se você convidar alguém, você tem que ficar lá na porta esperando. Eu convidei um visitante, ele ficou de vir, eu vou esperar para entrar com ele, me sentar ao lado dele. É assim que tem que ser. Para que você alcance fruto, para que aquela amizade, aquele convite, aquela convivência seja frutífera. Mas uma semeadura pode não acontecer num estalar de dedos, O lançar de uma semente, todo semeador sabe, todo agricultor sabe, que o lançar de uma semente, o germinar daquela semente, não acontece da noite para o dia. Demora dias, pode demorar um tempo. Essa pessoa pela qual você está orando, evangelizando, falando de Jesus, tentando trazer à igreja, pode ser que demore um certo tempo, mas um dia ela vem. Há de frutificar, o que você não pode é desistir.
O agricultor, ele não passa um mês olhando aquela semente e diz assim, não apareceu nada, morreu. Não, aquela semente demora tempo, às vezes, para germinar. E aí essa ilustração que Jesus dá nesta parábola, que ela, está escrito lá, ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, o quê? A comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e a sua raiz secou-se. Há corações muito duros, em que o evangelho penetra de alguma maneira por um ato de emoção, penetra no momento de dificuldade, mas passado aquele momento, é como se, não havendo profundidade, a semente morre. Há corações em que o evangelho penetra, as pessoas se convertem de fato, vêm para a igreja, mas começam a ter dificuldades, a perda de um emprego, a perda de um parente, algumas coisas vão acontecendo, dificuldade no casamento, dificuldade financeira, as coisas vão tomando conta, vão tomando espaço da sua confiança, da sua fé, e os espinhos sufocam a mensagem do evangelho e a pessoa se afasta e vai embora. Há um solo rochoso que não criou raiz. Era pouca terra, não criou raiz. Há também aquele solo em que a semente cai, ela germina, mas porque também não cria raiz, o sol queima. Quantas pessoas que conhecem o Evangelho de Jesus estão aí fora, são ex-crentes. Dentro da igreja, a gente encontra vários ex-drogados, ex-prostitutas, ex-ladrões, ex-desonestos, um monte de ex. E lá no mundo existe um monte de ex-crentes. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, que já experimentaram o bem-estar da vida cristã, o convívio de uma igreja, e hoje estão largados no mundo, porque não criaram raízes, não fincaram pé, e a mensagem do Evangelho se esvaiu dos seus corações. Que tipo de solo é o seu coração? É um solo rochoso? Coração duro? Pois eu quero dizer para você que por mais duro que seja o seu coração, a Bíblia diz, o profeta falando em nome de Deus, ele diz que a palavra do Senhor é como um martelo que quebra a mais dura pedra. O Evangelho é capaz de quebrar a mais dura incredulidade que você possa conhecer. O Evangelho é capaz de penetrar no mais duro coração, mais incrédulo que você possa imaginar. O Evangelho é capaz de chegar àquele solo mais seco, cheio de mágoas, de rancores, de tristezas, de frustrações, e fazer germinar ali uma vida nova. O Evangelho de Jesus é poderoso. O Evangelho de Jesus é eficaz. O Evangelho de Jesus é frutífero. Onde ele chega, ele frutifica. O coração que o recebe germina e frutifica. Esse é o solo bom, macio, em que a mensagem, a semente do Evangelho caiu. Muda o versículo, pode mudar aí. Pode mudar. Outra parte caiu entre os espinhos, né? Já falamos sobre isso, sufocaram. Outra, enfim, caiu onde? Boa terra. E o que aconteceu? Deu fruto. A 100, a 60, a 30 por um. Frutificar na vida do crente deve ser algo normal. Normal. Mas nem sempre é assim que acontece. E Jesus diz que o mínimo que pode acontecer, acontece. Uma semeadura de 30, né?
Para quem é mais da roça aí, do interior, vai saber, né? Uma semeadura lá de você extrair 30, extrair 60, 100, é o máximo que uma agricultura pode gerar. Pode ser que você esteja frutificando pouco, você vai dizer, pastor, até hoje eu só ganhei uma pessoa para Jesus. Amém, glória a Deus por isso. Você livrou uma alma do inferno. E mais, aquela alma pode gerar outras. Pode ser um pai de família que dali toda a sua família também se converteu. Nós já tivemos essa bênção. Durante 18 anos trabalhamos com encontros de casais e vários casais se decidiam lá no momento do encontro de casais e vinham para a igreja. E porque o casal se decidia e vinha para a igreja, os filhos passaram a vir e daqui a pouco a família ou as famílias inteiras estavam dentro da igreja. A semente foi semeada lá, mas veio frutificando a ponto de todas as famílias ou de toda a família estar na igreja. Semear é a nossa responsabilidade. Frutificar é a responsabilidade do Espírito Santo de Deus. Mas você precisa semear. Essa foi a colocação de Jesus para a sua igreja. Por que nós estamos fazendo isso? Falando sobre isso? O título do nosso culto fala completando a missão. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus nos deu uma missão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E nesses 2000 anos, a igreja ainda não completou essa missão. Ainda não conseguimos chegar com o Evangelho, com a mensagem cristã, a diversos países, a diversos povos. Mas temos chegado em lugares muito difíceis. A mensagem do Evangelho tem chegado por meio dos missionários a lugares impossíveis até então. Mas hoje eles já estão lá pregando o Evangelho. Países fechados, regimes de governo muito fechados. Mas a mensagem do Evangelho tem chegado até lá. Tempos atrás ouvimos de uma comunidade lá na China, de cristãos, que se reuniam de uma forma escondida. E alguém lhes ofereceu uma Bíblia. E sabe o que eles faziam? Eles arrancaram as páginas todas da Bíblia. E eles levavam escondidos. E um lia uma página da Bíblia, e no outro encontro trocava com o outro, e eles conseguiam ler uma Bíblia, eles conseguiam ler trocando as folhas entre si. Imagina isso. Você que hoje tem Bíblia no celular, tem na sua mão, tem nas suas estantes lá, Bíblia à vontade, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do jovem, Bíblia não sei de quê, várias versões. A gente tem essa liberdade aqui e às vezes a gente não aproveita. Não aproveita. Nós temos colocado em nosso boletim aí um guia para que você possa ler a Bíblia toda durante este ano. Aproveite isso, leia a sua Bíblia, leia nos seus horários de folga, leia um pouco antes de dormir, leia logo que acordar, enfim, mas leia a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, a mensagem do Evangelho é poderosa e cada vez que você se aproxima de uma pessoa para falar do Evangelho, você precisa ter a palavra na sua boca e no seu coração. Como que você vai pregar um evangelho que você não sabe sequer citar um versículo, uma mensagem da Bíblia? Como que você vai falar do amor de Deus se você não sabe nem se dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Se você não sabe sequer dizer esse versículo, então como é que você vai falar para uma pessoa do evangelho? Como é que você vai dizer para a pessoa, olha, você precisa ler a Bíblia, se você não lê... Não, meus irmãos, nós precisamos rever nossa condição de vida cristã. Se queremos de fato completar uma missão no mundo, devemos começar por dentro de nós, no nosso coração. Se queremos completar a missão no mundo, em segundo lugar, nós temos que olhar para dentro da nossa própria casa e ver nela como o nosso primeiro campo missionário, nosso primeiro campo de pregação. E a partir dali você vai vendo a sua vizinhança, os seus familiares, seus colegas de trabalho, seus colegas de colégio, de faculdade. Você vai passando adiante a mensagem do Evangelho de Jesus. Recapitulando então, pela manhã, para terminar, eu disse, precisamos ser mais presentes, mais ausentes, mais ouvintes, mais falantes,
mais atraentes, mais inteligentes. E agora precisamos ser mais semeadores, influentes, cordiais, curativos, frutíferos. E por último eu termino dizendo, nós precisamos ser mais praticantes. Quem tem ouvidos, diz a palavra, ouça. Se de tudo que você ouviu, se você tem de fato ouvido, ouça então. O ouvir aqui não é o simplesmente escutar. É dar atenção. É tornar prático. E aí eu termino dizendo, seremos mais presentes, nos ausentando sempre que necessário, ouvindo e falando, enquanto atraímos multidões para Cristo, sendo inteligentes, semeadores, influentes, cordiais, promovendo cura e frutificando através da prática do Evangelho. Amém? Eu quero convidar você a orar nesse instante e deixar com você este desafio. Aliás, 2 desafios. O primeiro é, de fato, você se comprometer. Se comprometer com a palavra de Deus. Para que ela seja sua e você esteja nela. Para que haja um devido interesse pela palavra de Deus. Muita gente tem falado aí, alguns pregadores, alguns teólogos têm falado aí, a Bíblia precisa ser atualizada. Eu digo, não, a vida dos crentes é que precisa ser atualizada. A Bíblia é atual. A Bíblia é atual. Nós é que estamos deixando de ser atuais. Nós é que estamos nos permitindo ser mais influenciados do que influenciadores. A Bíblia não tem que mudar. Nós é que temos que mudar. A Bíblia não precisa de algo novo. Tudo está aqui. O que Deus queria que você soubesse, Ele revelou e aqui está. Mas você precisa buscar. Precisa buscar. Como o salmista disse, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É assim que nós devemos fazer. Pegar a palavra e torná-la parte do nosso coração, da nossa vivência. Viver por ela, caminhar por ela. Olha lá. Está indo mais um. Tem um monte aí. Voltando aqui. Vamos voltar? Podemos? Tornar a palavra de Deus parte da sua vida. Viver por ela, caminhar por ela, escolher por ela, decidir por ela. Tornar a palavra de Deus um meio de não deixar você pecar contra Deus. E isso fará de você pessoa influente. Isso fará de você uma pessoa bastante oportunista para pregar o Evangelho. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Esse é o primeiro desafio. Você vai orar e vai pedir de Deus. Deus, me dá coragem para eu ter mais tempo, mais comunhão, mais desejo, mais prazer de buscar a Tua palavra e viver por ela. Deus, nosso Pai, Deus, eu quero colocar, Pai, o nosso desejo, agora, como uma igreja, mas também o nosso desejo, pessoalmente, diante do Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a coragem, a sabedoria e um desejo irresistível de buscar a Tua palavra, de viver por ela, de estudá-la, de aprender por ela e de praticarmos a Tua palavra no nosso dia a dia. Nos ajude, ó Deus, a sermos pessoas mais influentes.
e nos ajude, ó Deus, a não sermos tão influenciados como temos sido. Queremos que o Teu Evangelho prospere em nossa vida, para que prospere na vida de outros também. Que o Senhor nos torne semeadores da Tua Palavra, para vermos a grande colheita que o Teu Espírito Santo há de nos revelar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero lançar a você um segundo desafio. Nesta semana, convide alguém. Fale de Jesus para alguém. Convide para vir ao culto. Se comprometa em trazer, ou em buscar na casa da pessoa, ou esperá-la aqui na porta. Ore ao Senhor e peça a direção de Deus para dizer: Deus, eu queria convidar alguém. E Ele vai te mostrar alguém. Ele vai te revelar alguém. É assim que o Espírito Santo faz. Quando a gente mostra o nosso desejo para Ele, Ele mostra o desejo dele para nós. Ele vai te revelar. Amém? Segundo desafio para você. Qual é o primeiro? Qual é o primeiro desafio? Hein? Buscar a palavra. Já esqueceram, né? Não adiantou nada orar, né? Não, vamos continuar buscando na palavra. Segundo desafio, qual é? Convidar uma pessoa. Certo? Amém? Deus nos abençoe. Vamos cantar? Vamos louvar o Senhor.